Butiá, voltado ao voluntariado, sempre trabalhando a questão de ser voluntário. O ser voluntário é uma coisa que tu tem que ser abnegado, tu tem que gostar daquilo que tu está fazendo e olhar o que é necessário, da onde, o que tu vai levar até aquela pessoa para que tu consiga mitigar ou não a situação daquela pessoa, né? Ela recebeu, tu ficou satisfeito, a pessoa também, e essa é a questão do voluntariado, né? Fazer, gostar de fazer, e o tempo que tu dispõe para aquilo ali tem que fazer parte da tua rotina, né? Tu tem que saber que às vezes tu larga o que tu tá fazendo para atender uma pessoa que muitas vezes tu nem conhece, mas isso está no teu sangue, na tua vontade de fazer, né? Que é muito importante, e a tua satisfação de ver que aquilo que tu fez, que tu ajudou alguém, que deu resultado, é impagável, né? Então, voluntariado é muito isso. Não é só entrar dentro de uma associação, de uma agremiação, e vou ser voluntário, não. É muito mais que isso. Uhum. Eu sempre gostei, né, do trabalho voluntário. Sempre, quando eu entrei pro CBV, faz mais de 10 anos atrás já, eu entrei, assim, naquele intuito. Trabalho voluntário é o que eu gosto de fazer. E aí e aí entrou a parte do socorro também, que engloba tudo junto, né? Não é só a gente faz o trabalho voluntário de ajuda humanitária ali, mas também tem a parte dos atendimentos, da gente sair para os atendimentos, né, que a gente gosta de fazer, né? Muitas vezes a gente vai na cara e na coragem, porque o trabalho voluntário ele é bom, mas ele não é fácil, né, pra gente. A gente tá ali para muitas vezes a gente vai para tentar salvar uma vida ou a gente chega, não tem muito o que fazer, mas a gente faz o que a gente gosta e o que a gente pode. Bom, eu sou técnica em enfermagem e eu sempre gostei de trabalhar como voluntária, ajudar as pessoas, porque eu amo receber aquele carinho, aquela pessoa ali que tá passando por uma dificuldade, tu chega ali, tu ajuda, é um parente que tá ali sofrendo, tu chega, é aquele abraço, aquele carinho, aquele conforto com a pessoa ali, que tu tá ali presente, que tu tá ajudando. Já para mim é tudo, né, que eu digo, eu amo essa minha função. Bem bacana, né, gente? Bacana a gente poder entender um pouquinho o porquê vocês entram no voluntariado, né? Porque se põem, porque muita gente não sabe, mas vocês, né? Todos os voluntários, né? Não ganham nada para estar à disposição ali, tá doando um pouquinho do seu tempo para poder ajudar a vida do próximo, né? Então é bem importante a gente sempre perguntar o que é que leva, né? A estar no voluntariado, a se tornar voluntário, porque a gente ouve muitas vezes, né? A gente vê muitos comentários e é bem importante sempre frisar, né? Então é importante, bem importante. E agora a gente queria perguntar um pouquinho para vocês, né, como funciona o trabalho. Então a gente vai seguir hoje, pode, com uma série de perguntas, né, pra gente trocando ideia, porque desde o início do podcast, quando a gente pensou o podcast, a gente pensou em ser um espaço pra gente conversar. Não ser um espaço mais formal, é um espaço mesmo pra gente trocar ideias, pra gente ir se falando, dando risada, brincando. Então podem se sentir bem confortáveis, podem se bem à vontade, porque a gente tá aqui mesmo pra poder conversar e ao mesmo tempo que passar informação para quem está nos assistindo, falar um pouquinho sobre a importância do voluntariado e o poder que se tem. A gente está aqui também para poder trocar ideias de forma informal. Então, como muita gente, né, não sabe ainda, como é que eu queria perguntar a vocês, não sei quem quer responder, né? Mas como funciona a rotina do voluntariado? Como é que funciona para vocês assim? Sabe que cada um tem sua vida pessoal, cada um tem família, cada um tem seus filhos. A gente queria entender como é que para cada um funciona assim, como funciona a rotina para ser um voluntário. Bom, eu não trabalho no momento, né? Eu fico em casa, no caso, os telefones do CPV, eles ficam comigo. A ocorrência bate ali, eu já aciono o pessoal. O meu marido, ele trabalha um dia sim, outro não. Quando ele tá em casa, a gente tá em função do CBV, né? Ele chega em Sempre sob casa já e aviso. sempre sobre aviso, né? A gente trabalha assim. E ali caiu a ocorrência, a gente aciona o pessoal e vai, né? Cada um sai da sua casa, creio que todo mundo faz o que gosta, né? Vão lá, aciono um, ligo para outro, a gente vai se acionando ali e vamos fazer os atendimentos, né?
Até porque no momento que tu te dispõe, né, gratuitamente, voluntariamente, a fazer um trabalho, né, em prol das pessoas, né, não deixa de ser uma ação social, né, nessa parte. Tu não tem horário, né? Tu tem o teu horário do teu compromisso, que isso fala mais alto, né? Porque tu tem que ter a tua subsistência, né? Mas no momento que tu tá de folga, tu entra já em contato direto com a pessoa que coordena, no caso a Cristina. Ó, do horário tal, eu estou disponível se precisar. Já é mais um que está ali para ser acionado se assim for preciso. Outra coisa, tu está fazendo algum dever. Gente, tu te colocou lá como voluntário. Às vezes tu não pode deixar aquilo ali do jeito que tá. Mas se tu já tem uma outra pessoa na tua casa lá que já pode dando jeito e fazendo para que possa lá na ponta de lá onde o pessoal tá precisando apoiar, é essa parte que conta muito, né? Porque quem tá do lado de lá esperando um socorro, esperando uma mão amiga para ajudar, é onde o voluntariado tem valor. E no nosso caso do CBV, a gente tem vários pontos, né, que a gente muitas vezes é criticado, né, por pessoas que não entendem bulufas, né, de voluntariado, acho que nunca se acocaram para juntar um palito do chão para tentar deixar um espaço mais limpo. Mas um dia eles aprendem. A questão de ser voluntário é a nossa disponibilidade, é o nosso tempo, é o nosso prazer de fazer e ajudar o próximo. Só que muitas vezes as coisas não andam sozinhas, né? Que a gente recebe muita crítica às vezes porque o caminhão isso, porque a ambulância isso, não sei o quê. Gente, a gente precisa, né, de outras coisas para que o voluntariado às vezes funcione de forma plena, de conforme a gente realmente gosta, porque voluntário é a nossa vontade, é o nosso tempo, é o nosso prazer em ajudar aquela pessoa que está do outro lado. Mas às vezes a gente depende de outras coisas para que isso funcione plenamente, né? Então tem muita coisa dentro do voluntariado que quem está de fora às vezes só criticando que não põe a cabeça para pensar um pouquinho e dizer assim, ó, estão fazendo porque realmente gostam, porque às vezes nem as condições a gente tem para fazer. Quantas vezes a gente já saiu com um carro próprio, né, com um caminhão de outros lugares para fazer? E fomos e fizemos, né? Então é muito gratificante. Então eu sempre digo assim, é uma das coisas mais bonitas que tem tu entrar para dentro do voluntariado. Eu, desde o tempo da SMIB, né? A gente já faz voluntariado por esse butiá inteiro aí ajudando. Entrem, se for para realmente te disponibilizar um pouco do teu tempo e um pouco da tua vontade para a pessoa. Se não for para ser assim, não entra. Não entra porque às vezes você diz, só entra para o voluntariado, eu sou voluntário. Não, não é só ser. Só para dizer que tem que estar voluntário a hora que precisa, né? Sim. E muitas vezes ali as pessoas falam assim, vamos supor assim, no incêndio de residência mesmo, que a gente recebe os chamados, sei lá, assim, mas vocês demoraram. Gente, a gente recebe a gente sai quando a gente recebe o chamado, né? Não adianta eu vou adivinhar que vai pegar fogo na casa em tal lugar, né? Aí as pessoas reclamam, né? Mas muitas vezes assim, primeiro elas tentam fazer alguma coisa para depois ligar pra gente. Aí a gente chega lá e digo pra vocês, a gente sempre falou, uma casa de madeira, quanto tempo pra destruir uma casa de madeira? Fogo pleno, 4 minutos. Fogo pleno, 4 minutos. 4 minutos. Sim. Então, é o que eu digo, 15 minutos a gente já chegou em local pegando fogo, né? Não vamos citar locais. 15 minutos, né? E depois foram para a rede social dizer que nós tínhamos chegado tarde demais. Pô, pelo amor de Deus, foram 15 minutos e a gente resolveu o problema, né? Claro. Quanto que se vai depender de São Jerônimo, que eles vêm com a maior boa vontade também, que a gente sabe disso, também se propõe a fazer dentro de uma outra dinâmica de comando, mas é quase que a mesma coisa, assim, de trabalhar, embora remunerado, né? A distância é muito maior e o tempo é muito. Aquela pessoa que ainda tem esperança em alguma coisa, ela praticamente cai por terra, porque ela não vai ter o que fazer. Torcer para que não tenha vítimas, né, pessoais, que os danos sejam só materiais, que depois a gente dá um jeito de recuperar e tocar a vida. E aí é onde entra o voluntariado. E às vezes a pessoa que está ali do lado, o vizinho, o amigo, está fazendo um voluntariado fora ele nem percebe e está ali fazendo, né? E isso é uma pessoa já abnegada por aquilo ali, né? Que nem aconteceu agora lá, esse furacão lá, veio gente que nem conhecia as pessoas ali ajudar lá. Então, quer dizer, isso é uma forma de ser voluntário, de ajudar, de olhar a satisfação da pessoa que está do outro lado
né? Em ter recebido aquela mão amiga nessa hora. Isso que é o mais importante. Muitas vezes pessoas dizem assim, mas ser voluntário vocês recebem pagamento, cesta básica? Eu digo, não, nós não recebemos nada. Recebemos o carinho das pessoas que nós estamos ajudando. E aí, mas tu vai largar tua casa, tuas coisas que tu tá fazendo e vai lá atender sem mais. Isso eu faço por amor e porque eu gosto de ver aquela pessoa que tá ali sofrendo, ou uma casa pegando fogo, uma coisa. A gente chega ali, vai ajudar a pessoa e tentar salvar o que dá. Então não é dinheiro, não é porque a gente não recebe que tu vai deixar de ajudar o próximo. E a gente tem se não me falha a memória, né? Eu acho que é de Eldorado. A gente tem um bombeiro voluntário de Eldorado que em 2024, na enchente, né? Ele saiu de casa para ajudar as outras pessoas. Quando voltou, já não tinha nada em casa. Perdeu tudo. Então, assim, o que as pessoas não entendem é isso, né? Que muitas vezes tu tá deixando tua casa, corre de pegar fogo, corre se te acontecer alguma coisa com teus filhos, com a tua família, para ir salvar a vida de uma pessoa que tu muitas vezes nunca viu. Nunca teve a oportunidade de conhecer essa pessoa. Então é muito importante, assim, eu digo, né, que cada vez que eu ouço, eu continuo ouvindo. Eu gosto muito de ouvir, porque eu faço do 23, eu entrei, e aí eu atendi mais, fui mais fazer apoio em evento, né? Não cheguei aí em muitas ocorrências, mas por isso que eu gosto de ouvir, porque quanto mais a gente vai ouvindo, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai vendo que as vivências e as vidas pessoais da gente, mesmo sendo diferentes, lá quando a gente tá todo mundo junto, a gente se propõe pra uma ação só. Claro. Mais uma perguntinha pra vocês. E lembrando vocês que estão nos assistindo, já segue a Rádio Estação do Tempo no Instagram, nos ajudem lá a chegar ao número que a gente precisa para conseguir fazer live por lá também. YouTube também, já entra no YouTube, já precisa da Rádio Web Estação do Tempo. Se inscreve no canal para que a gente consiga também iniciar as lives, não só do nosso podcast para de sábado, mas de toda a programação da Rádio Estação do Tempo no YouTube, no Instagram e no Facebook simultaneamente. Então vamos lá, próxima pergunta. Tem recadinho, tu viu na live? Tem recadinho? Não vi, eu tô sem a... Tem recadinhos, a Poliana Duarte, verdade, falou tudo Duarte. A José Duarte, boa noite, Marcos Júnior. Poliana Duarte, Martinha, tá demais. E a Nilza Lopes, parabéns, vocês são os heróis, fazem milagre com os equipamentos que têm, deviam ser mais valorizados. Isso mesmo, né? Obrigada. Agradecer os recadinhos, né, gente? Vão mandando aí. Eu não tô com a live aberta aqui, mas a Débora vai nos ajudando ali na técnica, né? A Linta também tá ali vendo um pouquinho para nós. Então, tamo aí. Vão mandando que daqui a pouquinho a gente vai lendo e já vão aproveitando e ao mesmo tempo já seguindo no Instagram e se inscrevendo no YouTube. E também segue lá o @ da Corporação dos Corpos de Bombeiros Voluntários de Butiá, que é o CPV 44. Segue lá no Instagram. Quem quiser me seguir também, né? É o MX. Fazer um chamamento que tem curso, né? Tem curso e tem a reciclagem para quem quiser fazer, que já tá, né? Como a gente chama. Sim. Importante. Nos próximos dias, né? Nos próximos dias, eu esqueci a data do curso ali. 15 e 16, né? 15, 16, 23 e 24. Né? Nós vamos deixar também nas redes sociais, nós já estamos compartilhando, né? Nós vamos pedir aqui também para a Débora colocar no Facebook da rádio o convite para vocês, né? Vocês vão estar agora aqui no nosso pod entendendo um pouco mais do voluntariado, você já conhece, então se quiserem fazer pergunta, vão mandando, porque é importante. Quanto mais pessoas a gente tiver no município qualificadas e dispostas a fazer voluntariado, mais e melhor a gente vai poder atender as ocorrências, né, Cris? Com então, certeza. bora se inscrever. Marcos, só um parênteses para vocês. Você está falando sobre deixar tudo essas casas e sair para fazer voluntariado, que realmente remuneração financeira não tem nada. E eu estava aqui pensando, né, que o voluntariado, ele exige algo que vai além do tempo disponível. Porque tempo disponível, se for ver, tu não tem, eu não tenho, né? Se tu vai ter um tempo disponível, praticamente ninguém tem. Mas ele exige a empatia. Né? A gente tem que ter empatia. E a gente conversando, quando a gente se junta com pessoas que fazem voluntariado, a gente consegue ver que são pessoas que têm empatia pelo próximo, né? E tem que ter compromisso, vontade sincera de ajudar o próximo, né? Sem receber nada financeiramente em troca. E às vezes a gente não recebe nem obrigado, porque tem gente que acha que a gente não faz mais que a nossa obrigação. Né? Então, a gente tem que ter muita empatia, né? E muito amor realmente pelo que a gente faz, e a gente vê que vocês têm de sobra.
Porque o voluntariado, ele, de uma forma ou de outra, ele faz a diferença na sociedade, né? Com certeza. Queira ou não queira, pode ter o segmento A, B e C, mas junto o voluntariado muitas vezes ele impacta e trabalha muitas vezes paralelo a esses outros segmentos, às vezes junto, né? Para que aquela pessoa que está do outro lado, ela realmente seja atendida da forma correta, e se a gente não consegue resolver de um tudo, a gente vai fazer os encaminhamentos, correr atrás, muitas vezes fora do voluntariado, né? A gente vai correr atrás de outras coisas para entregar para aquelas pessoas, porque a gente vai para casa e fica pensando, né? E será que resolveu? Será que isso deu certo? Será que foi suficiente aquilo ali? Quantas vezes a gente já fez além disso, né? Que muitas vezes, vai lá, só faz isso e volta para casa. Não, não é. Muitas vezes não termina aí. Né? Não, em muitos casos, vocês são referência, né? Até de informação, né? Do que fazer. Às vezes eu tô num grupo lá, tipo, tem abelha aqui, com quem que a gente fala? E as pessoas já chamam os bombeiros. Aconteceu outra coisa que chama os bombeiros voluntários. Vocês se tornam referência, né? Disso. E às vezes a questão da abelha, a gente fica num mato sem cachorro, porque muitas vezes a gente não consegue alguém para ir lá tirar. Sim. E nem todo mundo que está ali, às vezes, do voluntariado, é o que trabalha com essa parte, né? Por exemplo, tem o Adilson que faz alguma coisa, né? Assim, no caso ali, que nem as pessoas que têm ligado muito para essa questão das abelhas, até é bom falar, porque a abelha ela é um animal protegido, né? E a gente não consegue fazer assim, vão lá matar a abelha, não posso. Não. Né? E aí as pessoas me ligam, o que vocês podem ajudar? Aí, como a gente não consegue, a gente não tem um local para colocar, porque a abelha eu não posso pegar e largar em qualquer lugar. Né? Eu tenho que retirar e botar no local que ela sobreviva, né? Por isso que eu já faço assim, eu passo para um apicultor, porque o apicultor ele tem o que ele vai, ele sabe o que ele vai fazer, ele tem o local para colocar, né? E ele vai fazer o trabalho dele. Para levar tudo certinho ali, né? As pessoas me ligam, tudo me perguntam. Até agora, antes de vir para cá, uma menina já tinha me ligado sobre as abelhas. Aí eu tenho um apicultor que nos ajuda, né? Mas tem que ser assim, é apicultor. A abelha é apicultor. A gente não tem muito o que fazer, porque a gente não tem local para colocar. E eu não posso matar. Né? Até porque o voluntariado também tem muito isso, né? Tu não pode ir lá resolver um problema e arrumar outro. E criar outro. Não pode, Sim, tu não tem posso. que resolver o problema. Sim. E zerar aquela situação. Com certeza, com certeza. Que nem diz ali, muitas vezes a gente sai de casa sem horário para voltar. Entendeu? A gente sai de casa, a gente sabe que a gente vai ir. Mas o horário que eu vou retornar, eu não sei. Muitas vezes eu tô na hora do meu almoço ali, tô almoçando, o telefone tocou. Eu digo, não, vou esperar terminar de almoçar, depois não. É uma urgência, é uma emergência que a pessoa tá precisando naquele momento. Eu largo tudo que eu estou fazendo e saio. Depois que eu voltar, eu faço o resto que eu tenho que fazer. É madrugada, né? No meio do mato, a cachorrada batendo e a gente correndo, né? Mas agora em dezembro, né? A gente vendo a lua, né, Maria? A lua. Da lua. Não, a história da lua vai ter que ser contada no final. Mas que nem em verão ali, eu tava de bermuda, né? Do nada, acidente ali em cima, eu tive que usar a roupa da Dilson pra poder sair correndo. Não, e a gente, às vezes, atende o acidente, a gente encaminha pro hospital, faz tudo, e a gente não apenas larga o paciente lá. Às vezes a gente liga para saber, e aí foi resolvido, levaram para outro hospital, como é que tá o paciente, porque a gente não é só juntar, ir lá, largar. Nem é dessa forma, né? Tem todo um cuidado, tudo, né? Mas a gente fica bem emotiva, coisas assim, com os pacientes. E eu quero perguntar para vocês também. A gente sabe que é muita ocorrência, né? Inclusive, agora do projeto que teve que recuperar as ocorrências desde 2023. Sim, então a gente sabe que é muita ocorrência. Mas a gente queria saber qual a maior ocorrência que acontece. Qual o maior tipo? Se é acidente, se é fogo, se é incêndio, né? Se é abelha, gatinho em telhado. Qual a ocorrência que mais está acontecendo agora? Olha, eu digo assim que até o ano passado a gente atendeu bastante incêndio lá em residência e teve bastante o ano passado, mas esse ano tem dado muito acidente. Esse ano foi assim um recorde de acidente assim que a gente se apavorou, né? Esse ano foi bastante acidente. O fogo até diminuiu. Esse ano não foi tanto incêndio em residência e em vegetação, essas coisas, mas os acidentes têm acontecido bastante. A gente tem acompanhado, né? Essa faixa tá bem perigosa, né? Tá.
E mesmo com a a- duplicação ali, né? Eu acho que eu sou um tanto quanto crítico em algumas situações, né? Eu vejo vários segmentos falando da BR-290, né, que tem que duplicar, eu acho que tem que triplicar, como diz o outro, né? Não é só duplicar, Sim. teria que triplicar, porque a gente realmente sabe como funciona o trânsito. Mas a gente observa também as imprudências, né? Que é absurda, né? As imprudências, né? Acontece as fatalidades, mas a gente observa muita imprudência, né? Se tu estás numa rodovia onde tu sabe que ela tem os seus problemas, tu sabe o que acontece no trânsito no dia a dia. O cuidado tem que ser redobrado e mesmo assim a gente está suscetível a acontecer qualquer coisa. Tu não pode entrar numa rodovia, é, principalmente igual a nossa aqui, que é mal conservada, mal sinalizada, né? E não ter um cuidado mínimo, né? Então tem que deixar a imprudência de lado. Se tiver que levar 30 minutos, onde eu levo 10, como diz o outro, que eu nem sou de andar correndo, mas só um exemplo, né? Façam, porque é muito mais prudente, né? Então é por isso que muitas vezes acontecem esses acidentes, e às vezes um acidente parece bobo, né? Mas a, amassa um carro ali, uma pessoa fica trancada nas ferragens ali, a gente, graças a Deus, a gente tem o suporte, né? Para desencarcerar uma coisa, muitas vezes a pessoa não tem, dependendo do lugar, até desencarcerar é um problema sério, Claro. né? Mas não adianta nós só falarmos do trânsito que está muito tumultuado e das rodovias que estão mal conservadas. Isso é uma coisa que nós vamos conviver. Enquanto a gente estiver nessa vida Sim. terrena, nós vamos conviver Sim, com essa vai ter parte, sempre, porque não não adianta. vão conseguir resolver tudo. Então a gente tem que botar a prudência na frente. Sim. E o trânsito aqui em Butiá, né, tá Tem muito carro, tem bastante muito, movimento, sim, tem dias que tu não tem, que no centro não tem. Não tem onde tu estacionar, muitas vezes. Então o cuidado é em todas as áreas, né? E sempre respeitar a faixa de segurança, né, faixa de pedestre. E antes a gente atendia muito acidente, vinha muito acidente na faixa, né? Agora tem acontecido muito acidente dentro da cidade, né? A gente assim, nossa, o que que tá acontecendo? É Aqui muito na carro. frente Sim, aconteceu aqui na agora com frente. 4 carros. Sim. Isso é. Uhum. Então, Muito. mas o trânsito ele é muito dinâmico, né? Durante o meu tempo que eu trabalhei, além de desenvolver várias atividades nas escolas, dentre uma delas era a questão do trânsito, né? Que eu muitas vezes não tinha horário para me fazer palestra de trânsito nas escolas com o pouco que nós tínhamos, né? As escolas aí. E a gente vê muita falta de cuidado às vezes, né? Eu digo assim, teria que ter um programa para o cara trabalhar, muitas vezes em formação para o trânsito. Eu falava muito para minhas crianças na época. Aqui no Mauá mesmo, acho que uma das escolas que eu mais fiz palestra de trânsito na época, no Mauá. E sempre assim, quando tu vai atravessar uma rua, né, no caso, é uma orientação. Ela não é na diagonal que se atravessa uma Sim, rua, né? sim. Ela é É em linha, é reto. Porque quanto mais na diagonal tu atravessa uma rua, mais tempo em cima do leito da rua tu vai ficar mais exposto ao trânsito caótico que está hoje, Sim. tu vai estar. Então tem que ser dinâmico, tem que ser. Essas coisas são coisas simples que salvam a vida, que evitam um atropelamento, né? Com Então, certeza. isso tudo, desde muito antes nós já fazíamos, Sim. né? É a educação no trânsito, né? Exatamente. É isso. Se cuidem. Gente, agora vamos para uma parte mais, né, emocional. Qual a ocorrência que mais marcou na vida de vocês, assim? Que vocês se lembram até hoje, ou que vocês pensam assim, enfim, marcou. Porque sempre tem, né? Uma coisa que fica. Claro que são muitas. Se tu for colocar, tem que fazer um ranking, tu vai ter que passar uns dias pensando e voltando tudo. Mas qual que vocês, assim, quando se pergunta isso, qual ocorrência que marcou na vida de vocês vem na cabeça? Essa. Eu digo assim que a ocorrência que mais me marcou na minha trajetória no CBV foi a minha primeira ocorrência. Primeira ocorrência que eu atendi na faixa, próximo de Pantano lá. Que foi um acidente com 2 carros. 3 óbitos dentro do carro. De um dos carros. E aí depois a gente soube da história, né? Aquele acidente que nós atendemos lá na faixa. Eu me lembro muito. Isso. Aquilo ali Aham. terminou Essa marcou 5 da bastante, manhã, né? né? Aham. E aí a gente ficou sabendo depois que o casal de idosos que estavam junto dentro do carro, né, que faleceram no local, seria a primeira vez que eles saíam de casa.
Porque eles nunca tinham Nunca saído tinha de ido pro casa. aniversário de Aí 15 eles anos, saíram né? para o aniversário de 15 anos. Aham. E aí aconteceu esse acidente ali na faixa. Eu, por incrível que pareça, é o mesmo. Eu, Ah, Só que de uma sim. forma diferente. Diferente. É. Na hora que a gente chegou lá e se deparou com aquela cena toda, eu me lembro que eu fui, tinha um senhor em óbito já, Uhum. deu pra ver no volante do veículo, motorista. e eu falei, não sei pra quem ali na hora, que tava junto ali, que era nós três aqui, mais o Sesimbra O Adilson também e o tava. Adilson, né? Nós tava com um caminhão, com ambulância, com tudo Já lá. estava com a E ambulância. chove. E aí eu ainda disse, esse aqui tá em óbito. E aí eu tinha dois senhores, um outro casal do outro carro que estava na beira da estrada, pelo menos aqueles dois ali estão fora de perigo e tem um óbito. Aí alguém me disse assim, não, Duarte, são 3 óbitos. Não dava para ver as outras 2 pessoas no Eles estavam banco. bem juntinhos. Juntinho, Casalzinho, casal, a senhora, Sim. No bem banco de trás pequenininha. não dava para ver. Sim. E aí quando a gente levantou o banco assim, estavam os dois ali. Ela Bah, estava aquilo ali- encaixada embaixo do braço aquilo ali dele, foi- assim, uma senhorinha Aí eu pequena. disse, bom, aí não teve, né? Não teve o que fazer. Aí a gente foi, a Cristina e a Marta foram com Sesimbra, com a nossa ambulância, na época tinha Sim, a gente foi duas, ajudar o duas hospital macas, né? mesmo. Uhum. O médico foi Deixa eu junto, a fazer médica, A né? médica foi. Faro na estrada. Perfeito. No rato ali. Em Arroio dos Ratos. A gente parou no É. rato, aí depois a gente chegou lá em Porto Alegre, a ambulância agarrou o motor. Bem próximo do hospital, a gente teve que acionar a ambulância da SAMU, Sim. né? Pra levar o que tava mais crítico, né? Porque ia a gente já levando tinha pro largado um, a gente Cristo, tinha largado um no HPS, né? HPS, E, o outro E aí, pro quando a Cristo. gente saiu com o outro pra ir pro Cristo, e aí a ambulância pifou. Pá. Aí a gente Então, teve que pedir apoio. Essa impactou, daí Sim. foi um carro depois buscar, né? Sim. Foi a ambulância, depois foi o carro E buscar, a aí, gente ficou até madrugada lá, né? E eu já estava preparando, já tinha ido até abastecer meu carro na época para buscar o povo lá se fosse preciso, né? Sim. Porque, então, 3 horas da manhã nós ainda tava vendo Ainda como tava que ia vendo. fazer para encerrar a ocorrência lá para Sim. depois trazer a ambulância e o resto do pessoal. Aham. já. Chuva, Sim. né? Que... É chuva aquele O porquê eu pergunto isso, né? Porque muita gente acha que é só alegria, né? Que é Não. todo salvamento dá certo. Sim. E não é assim que funciona, né? Não. Ainda mais vindo de acidente, às vezes qualquer deslize ali, tu pode ser muitas das vezes são fatais, né? Então, para as pessoas entenderem, não é só alegria, não é só. É que nem as pessoas notícia falam muito boa. assim, perguntam assim, elas têm como é que fala, aquele pensamento, bombeiro. Pra que serve o bombeiro? É só pra apagar fogo? Não, a gente faz tudo que é, a gente apaga fogo, a gente faz resgate, a gente atende acidente, a gente atende todos os tipos de ocorrências, né? Não é Primeiro só o socorro, apagar né? fogo, Primeiro né? socorro no Sim, geral, né? sim, todo. Então, muitas vezes é isso que eu falo do voluntariado. Para ser voluntário é muito mais do que querer, né? É dispor daquele tempo que, né, a Débora falou que a gente não tem, né? Porque tu sempre tem alguma coisa para fazer, mas tu deixa os teus afazeres para correr atrás de uma situação, resolver uma situação de uma pessoa que tu não interessa quem é. Sim. Não interessa, tu não tá ali, eu não vou lá se for o fulano, não, a gente não pensa isso, né? Então a gente não tem essa coisa com a gente assim, não. Exatamente. Sim, Não sim. interessa para nós quem é que tá do lado de lá, interessa que a pessoa tá precisando Claro. e nós vamos lá para ajudar. Eu não vou escolher quem eu vou a gente atender. não tem Posso? essa coisa de escolher, né? Então é isso que eu digo, né? Então eu sempre e a gente faz por vontade, por gostar, né? Porque a gente realmente não ganha nada em troca disso, a não ser a satisfação de ver que aquilo ali ajudou uma pessoa, que aquilo ali resolveu uma situação, ou que se não resolveu, pelo menos não foi pior do que poderia ser, Claro. porque às vezes nem tudo a gente consegue tudo dá, resolver, às vezes a situação foge do controle, que tu pensa assim, vamos salvar essa parte aqui, porque aquela lá, infelizmente, não vão conseguir nem entrar, muitas vezes quando é fogo, né? Sim. E não tem nem como, mas a gente tenta salvar o que tem na volta e tentar que tenha menos vítima fatal, né? Sim. Que é o Com que, certeza. no primeiro momento, é a vida, né? É verdade. Gente, também, né? Foi importante falar sobre, para que as pessoas entendam, como eu falei, né? Que não é só de notícia boa que se vive, muito antes pelo contrário, é muito mais tristeza do que de fato notícia para sorrir. Mas agora mudando um pouco, né? Que eu quis só fazer essa pergunta para
mostrar mesmo, né, que existe uma parte sentimental, que ninguém é de ferro, ninguém tem um cérebro mecânico, né, robô, que não vai sentir a perda, mesmo que seja um paciente que tu nunca viu na vida. Então, para entender, né, que além do voluntário bombeiro, existe voluntário pessoa que vai chegar de noite no travesseiro e vai chorar aquilo que viu, E muitas né? vezes. Claro que não vai chorar na frente do paciente, Não, porque não pode. todos ali têm cabeça pra isso, mas vai chegar depois consigo o travesseiro e vai pensar, né? Bah, mais uma vida perdida, muitas vezes por acidente. Sim, muitas vezes a gente fica pensando assim, bah, será que eu podia ter feito melhor? Será que eu conseguiria chegar antes do óbito, né? A gente fica pensando, a gente pensa ali, não é que a gente tem uma coisa mecânica, eu vou lá, atendi, larguei, deu, acabou. Entendeu? A gente fica pensando, será que eu podia ter dado mais do que eu já dei lá? Né? A gente fica pensando, a gente pensa assim, mas, né? É a vida, né? Deus que sabe de tudo, né? A gente tá aqui só para servir a Ele, né? Nós somos um instrumento, né? Sim. Que Deus colocou nesse segmento aqui de uma forma ou de outra para que a gente consiga chegar até quem está necessitado ou tem mais um pouco de dificuldade para resolver os seus problemas momentaneamente. Eu uso muito uma frase que a gente tá aqui pra se ajudar, né? Sim. A gente tá aqui pra ser, como de fato, servir os outros, né? O que a gente pode. Eu sempre uso muito quando as pessoas vêm me agradecer por alguma coisa, capaz, estamos juntos e a gente tá aí pra se ajudar. Sim. Eu acho que é uma opinião que todo mundo se compartilha, né? A mesma Não, opinião. não só ser voluntário no CBV ou em alguma corporação, mas também em outros tipos de voluntariado. A Débora, por exemplo, é presidente da PAP, né? Voluntariamente, que é uma causa, uma luta importante. Então, não só voluntariado na área de resgate, na área da saúde, mas também todo tipo de voluntariado. Tem que ter isso na cabeça. Sim, a gente tá tem aqui que para ter. servir. E uma coisa que eu sempre digo, assim, eu me criei, né, um bom tempo sendo vizinho e dentro de uma casa de uma pessoa que é ilustre em Butiá, né, que não está mais conosco aqui, que é a Dona Maria Camargo. E ela sempre dizia para mim, assim, ela me chamava de Henrique, né, dizia ela assim, faz um bem para mim. Então, e ela sempre dizia assim, faça o bem sem olhar a quem, né? Então eu sempre disse para meus filhos a vida inteira. Eu disse e continuo dizendo. Se é para te fazer com uma mão, esperar com a outra, não faz. É muito mais bonito, né? Tu não fazer do que depois tu tá querendo uma recompensa. A recompensa vem depois, Deus vai te dar de alguma forma, né? Então eu sempre aprendi muito isso com ela, né? E ela sempre, nunca vi ela me pediu muita coisa, assim, que a gente fazia, que era uma gurizada ali. E a gente ia nos lugares para ela, pro seu João, pra Ana Patrícia, para todo mundo ali na época. E ela sempre dizia, me faz um bem. Ela não chegava em ti e dizia assim, eu quero, faz isso, faz aquilo. Não, me faz um bem, tá, o que a senhora quer? E aí nós fazia, porque ela tratava nós muito bem, né? Às vezes era a única televisão que nós tínhamos, e ali ia olhar, então era assim. Então desde essa época, assim, a gente já começou a entender o que eu tinha na época, lá 12, 13 anos. Começar a entender que era assim que se fazia. Então não adianta tu ir lá, eu não vou, e não sei o que. Claro, nós era guri, né? Nós gostávamos de estar ali, tinha um espaço grande, enfim. E ela nos tratava muito bem. E ela sempre fazia isso, faz um bem sem olhar a quem. Importante. Agora vamos fazer uma outra pergunta, né? Claro. Vamos agora mudar um pouquinho, porque a gente já deu aquela emocionada, agora vamos voltar para a gente poder desligar um pouco. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos bombeiros voluntários hoje? Não só aqui, né? A gente sabe que em vários outros municípios, em várias outras corporações, existem dificuldades, mas qual é a que mais marca, assim? Vários municípios, não é tanto assim, né? Porque o nosso acho que é um dos que... O nosso acho que nem a Débora falou, nós temos lascado. Não, mas falando sério mesmo. O nosso grande problema que todo mundo me perguntava, e até bem pouco tempo perguntava, qual é o maior problema que vocês têm hoje? Eu digo, um caminhão com pouca autonomia d'água. Sim. Esse está resolvido temporariamente, né? Que a gente hoje conseguiu fazer uma negociação, né? Para ter um caminhão com um pouco melhor de autonomia. Mas hoje é nossa sede, né? Sim. Nós temos se nós tivéssemos uma sede hoje, para quem está nos escutando ou nos assistindo, nós estaríamos com plantão, né? Talvez nós estivéssemos de plantão hoje lá, vamos para lá, estamos lá tomando nosso chimarrãozinho, talvez fazendo a nossa janta. Deu uma ocorrência, a gente só pula dentro do caminhão, dentro da ambulância e já sai na hora para atender. Coisa que a gente não consegue fazer hoje porque não se tem uma sede.
Ai, deixa eu me meter um pouquinho. Pode. Eu sou polêmica, eu gosto. Se nós O tivéssemos que tá faltando, Duarte, para nós vocês terem uma tivéssemos- sede? O que falta hoje é um pouco de apoio do poder público, né? Para que nós tenhamos uma área, né, que tem que ser doada pela prefeitura, de preferência. Certo. E quanto tempo nós temos de bombeiros voluntários em Butiá? Os bombeiros estão no Butiá desde 2010. E desde 2010 ninguém conseguiu um terreno para bastante. vocês. Né? A gente já teve um terreno à disposição, mas ficou chove não molha e no fim das contas não deu certo e não foi feita a doação, né? Mas não é só uma doação, né? Vai além da doação do terreno, né? Depois da doação tem que fazer toda uma documentação, a gente precisa de construir uma sede, né? Ter umas peças adequadas lá, ao menos para poder abrigar quem vai estar de plantão e o nosso material, e para que sempre tenha uma equipe de plantão lá para que atenda a ocorrência com maior brevidade possível, né? Que o tempo de resposta seja mais rápido para quem está do outro lado esperando, né? E que a gente consiga ter uma pessoa lá para receber também as informações e distribuir as necessidades, porque a gente sai e fica sem saber o que está acontecendo na sede. Então a gente precisa disso. Hoje, se dá um problema que deu, tomara que Deus que não dê, né? Mas se desse um problema agora, com um problema, nós demoraria o quê? 5 minutos para pegar o caminhão, porque a gente sairia daqui direto já. Mas se a gente está na sede, tocou o telefone, a gente já detectou o problema, já sai. Então a gente não tem. A sede nos traria essa tranquilidade. Sim. De fazer um atendimento com maior brevidade, e a gente não tem isso. Então, não adianta nós ter todo o equipamento que a gente realmente tem, e tá pulando de galho em galho, porque a gente não consegue ter uma sede fixa, né, para que a gente possa estruturar uma equipe lá de plantão todos os dias. E aí tem que estar fazendo pedágio, pedindo dinheiro para poder pagar o aluguel. Marta, que vem as bem pessoas pouquinho, não né? nos ajudam. É uma coisinha que é tipo como é que é? Um tapa-buraco, né? Que eles são uma, né? É por um mês, né? E às vezes nem supre tudo, né? Gente, mas Duarte, isso é uma coisa fácil de ser resolvida se o poder público, né? Tivesse um olhar, vamos ter. A gente tem bastante audiência e tá tendo ali bastante visualização, né? Que quem está hoje no poder, ou o próximo que virá, ou que vai permanecer, tem esse olhar aí, porque vocês são um serviço essencial na nossa cidade, na nossa região. E vocês precisam, né, Marco? Sem citar nomes, né? Mas se a gente tem muitas pessoas empenhadas nesse sentido, né? Da sede, né? Muitas pessoas empenhadas, mas não depende muitas vezes de uma, 2, 3, 4 ou 5 pessoas. Olha, se depender de mim eu faço isso, depender de mim eu faço aquilo, mas aonde vão fazer isso? Sim. Nós precisamos ter um local. É que fica passando de um pro outro, mas lá no final não resolvem, sabe? Só ficam. É importante a gente frisar, né, que hoje se existe um convênio, é ajudado, né, mensalmente, tanto a Prefeitura de Minas do Leão e a Prefeitura de Butiá tem um convênio firmado com a corporação, através da Prefeitura, mas esse valor é investido na manutenção de material. Combustível. Existe a contribuição, e é bem importante a gente frisar isso, Sim, claro. para não ficar entre linhas. Existe a contribuição, essa contribuição é destinada mensalmente, mas é utilizada para manutenção de materiais. Então existe o apoio, né? Claro que a gente sempre fala, a gente sempre tem que ser grato, porque existe esse apoio para esse aporte de um valor, e esse valor vocês usam para manutenção, combustível. Na verdade, essas existe coisas. Tanto é que eu não citei esse aporte, porque esse aporte é simbólico, né? Ele não é, ele é 5 mil, 6 mil reais, vamos supor assim, né? Por aí. 5. E isso aí, muitas vezes, dependendo das ocorrências, não supre o combustível, às vezes. Dependendo, porque é um pneu. Quanto é que tem um pneu no caminhão? Né? E Aquele grande lá, né? Olha, a gente grameou para ganhar um pneu e comprar outro, Sim. né? Não é fácil, né? E se estourar um pneu e a gente não conseguir ganhar um, importante, você foi o dinheiro, entendeu? Importante é que a parte desse valor ele já está comprometido, porque o caminhão foi trocado, mas ele não foi 100% à vista, né? A outra corporação que trocou o responsável lá. Quando o caminhão chegou, que a gente fez as publicações ali, as pessoas, que legal, vocês receberam de doação. Frisando bem, pessoal, o caminhão ele não foi de doação.
A gente fez uma troca com o caminhão que eu já tinha, que a corporação já tinha, o pequeno, e veio o grande. Só que esse grande eu tenho que dar um valor Tem um ainda. aporte para Tem um complementar. aporte para complementar. complementar. É, a gente Então, tá pagando todos os meses, né? Então, por que eu Os não meses de citei esse aporte? Porque a grande maioria sabe desse aporte, né? Sim. Com pouquíssimas exceções. É que esse aporte não dá nem para falar em comprar uma área, Não, né? não dá. É irrisório. Então, Porque né? nem, Então não tem nenhum como, né? financiamento conseguiria Não, pagar. Não tem como. Mas seria o caso de comprar mesmo. Serviço é essencial. A gente já viu aqui no município, eu tô me metendo demais, tá? A gente já viu aqui no município entidades tradicionalistas ganhando terreno, a gente já viu tanto, né, piquetes ganhando terrenos, e nada contra isso, a gente aplaude e acha claro, que é lindo, maravilhoso cultuar a cultura. Mas a gente sabe que vocês são um serviço essencial. Essencial. Então, que tem um olhar assim, né, com mais carinho para isso, Sim. porque vocês não precisam gastar, porque a gente sabe que rifa, pedágio, galeta, isso aí é só Não, e outra trabalho. coisa- e outra coisa é- Às vezes, se dependendo da forma que for feito, né? O valor líquido muitas vezes não compensou todo um trabalho que tu teve para fazer aquilo ali. E outra coisa é bem importante frisar, que toda vez que vai falar alguma coisa sobre os bombeiros de Butiá, sempre volta o assunto Caldeirão. da parede, do teal. Teal não sei o que é lá da parede. Deu Gente, al. deu al, Caldeirão. isso. Sempre volta esse assunto e provavelmente vai voltar em algum momento nessa live. Tá? É importante frisar que graças a esse valor ganho naquela época foi 2015. 15. foi possível comprar o caminhão que agora foi trocado pelo novo. Sim. Então todo esse valor foi investido em equipamento. Então, O caminhão, a ambulância, equipamento, né? Tem desencarcerador. Sim, Quanto é que desencarcerador. custa um desencarcerador que nós temos ali hoje? Olha, aquele que nós temos ali, em torno de uns 150 mil. E mais ou foi menos. 232 mil o prêmios desencarcerador. do A gente Caldeirão. tem o outro ali que é para cortar, né? Tesourão. A tesoura. Que é tudo com ar, né? Sim, Tem que tudo ter um junto. motor. que foi especial, é muito bom, muito importante. Combustível para poder É, usar. Então, isso tudo foi adquirido. A gente, material nós temos, esse dinheiro foi para Sim. isso. E realmente foi comprado. Então, quando se faz eu já ouvi muito, né? Quando se faz um pedágio, a gente ouve muito. O que fizeram com o dinheiro do Caldeirão? Gente, vamos. Pelo amor de Deus, a gente ouve o. Não me adoecem falando sobre esse assunto. É, não, porque eu mas fico é que- estressado. mas Se nós fôssemos colocar hoje no papel o valor hoje que a gente tem de material adquirido, esse valor lá era irrisório perto do que a gente tem. Sim, que a gente tem. Né? O nosso Foi- senão foi. hoje, como a gente fala, claro que a gente também quer mais voluntários, né? Sim. A gente quer mais voluntários, mas hoje o nosso grande aspiração, né, é uma área para nós fazer a Uma nossa área pra sede. ter Mas, Eduardo, vocês ganharam, só pra gente fechar, quanto que foi o prêmio? 232. 232. E quanto vocês têm de material hoje? Hoje, quanto vocês têm estimativa, assim, de valor? Juntando tudo. Juntando tudo, a gente tem mais do que 232 mil reais. Então o Muito dinheiro mais. foi investido em... Sim. Se só o Foi investido em descarcerador custa 150 mil Desencarcerador. lá, Ah, vai cacetado. Então, assim, gente, não me adoecem. Porque a Cris mandou, eu não respondi o comentário, porque eu respondo de forma grossa. Então, não me adoecem. Hoje, se nós fôssemos colocar no papel hoje o caminhão, a ambulância e mais o material, passa longe dos 250, 300 mil reais. Muito longe, né? Então, o material foi Foi adquirido, investido. né? E muito Só bem. que Sim, exatamente. precisam É que nem eu tudo, sempre digo, o manutenção, material, pneu, tudo. que nem a gente sempre fala, né? O Sempre voluntariado é a nossa parte humana, É. a nossa vontade, o nosso tempo que a gente tira. Que nem a Débora falou, da onde muitas vezes não se tem, mas a gente tira um tempo. O restante não é voluntário. O caminhão, se tu não colocar Se tu não combustível, não colocar colocar combustível, pneu, não alguém anda. sentar ali, o volante. Sim, E ele não ele vai não vai sozinho. andar Pra sozinho, vocês terem Não noção, vai no joystick. aquela vez eu respondi o comentário de um mecânico. De um mecânico, que eu não vou citar nomes, mas ele sabe que vai ser pra ele, falando asneira. Então, assim, ó, gente,
peguem a opinião de vocês e venham perguntar. Né? E claro que a gente tem muitos parceiros, né, que ajudam, bastante que muitas vezes nem aparecem, né, Sim. que fazem com que muitas vezes o CBV aqui com os seus voluntários passe o mês mais tranquilo. Mas fora esses apoios que tem das prefeituras, a gente tem outros apoios por fora Sim, que não fazem parte do voluntariado, mas são voluntários de alguma forma claro, com por certeza. nos apoiar de algum jeito, né? E a gente apoia, a brigada nos chama, a gente vai. Sim, A SAMU chama, a gente vai. pede apoio, Todos a gente os trabalha em vai, equipe, vai. né? É, tem que ser em junto, equipe, né? As empresas mesmo, posso citar nomes de empresas? Esse tempo todo que a gente ficou sem o caminhão, que a gente passou quase 2 anos sem o caminhão parado, com o caminhão parado, né? A Tazai foi a nossa maior parceira. Ali a Tazai liberava os caminhões, a Copel me liberava o caminhão, a CRVR me liberava o Sempre, caminhão, né? Fagundes, Sempre estão ajudando. entendeu? Sempre foram nossos parceiros. A gente nunca deixou de atender uma ocorrência por falta de apoio. Porque os apoios eles sempre vieram. E mesmo quando o nosso caminhão era com pouca autonomia de água, a gente já solicitava o Sim, apoio da já Tazai, solicitava. ou de outra empresa, De outra que tiver, empresa, e já para não parar o trabalho, né? Enquanto Claro. o nosso ia lá, muitas vezes, Abastecer. reabastecer, nós continuava tava o com trabalho com o apoio de uma ou outra. Então, isso também é uma forma de ajudar o voluntariado, Com né? certeza. Dessa forma. Já utilizando esse assunto que a gente está seguindo, na opinião de vocês, a maior parcela da população entende o que é o trabalho do movimento voluntário e quais os desafios? Não, Não entendem. Eu discordo. Não. Eu acho que entendem. Mas muitas vezes, para Ou não querem, né? Exatamente, muitas vezes não é todos, mas muitas vezes para não dar o braço a torcer e dizer assim, eu também poderia estar lá ajudando, Sim. eu prefiro dizer que não entendo ou prefiro dizer que não sei. Mas a gente está com as portas abertas, braços abertos para ensinar todas essas pessoas e treinar elas para que elas venham fazer parte. Sim, é sempre o que eu falo, né? De vez em quando a gente vê os comentários das publicações ali, eu falo, para vocês descobrir como que funciona um trabalho voluntário, vão lá fazer, Exatamente. entendeu? Para te descobrir como é que funciona. Como é que funciona o trabalho voluntário. Sai é do assim sofazinho quietinho e Isso, vem. vai lá. 2 horas, 3 horas da manhã, É, frio, enquanto- o inverno Enquanto pegando, todos né? estão dormindo, nós É, estamos aonde? é, Na rua, né? né? Sim. Então, eu lembro bem de uma ocorrência que a gente atendeu lá no segundo posto, frio, Uhum. uma madrugada, Sim. né? E Já foi uma atendi uma ambulância vez também foi no- uma ambulância que captou, Serração. foi uma ambulância que captou de Minas do Leão naquela época. Sim, foi. E nós Aham. lá, frio, e eu nem coloquei muita roupa, porque eu saí do quente em casa, né? Sim. Olha, não foi fácil, no outro dia tava ruim, né? Mas não tem hora, não tem, levantou, pulou, vai, Sim. né? E assim nós fazíamos, e aí se faz até hoje, não tem chuva, não tem, Não tem horário. não tem horário. E os acidentes. 8 dias por semana. É. Como é que é? 7 dias por semana, 24 horas por 24 dia. horas por dia, 365 dias 365. no ano. Tá, temos aí essas pessoas que não querem entender, o que se fazem que não entendem. E pra esses bonitos, não querem vir ajudar, não vem. Mas pra evitar acidentes, principalmente domésticos, qual é a dica que vocês dão, assim? Qual o cuidado que tem que se ter pra evitar um incêndio, um princípio de incêndio através de um carregador ligado a noite toda em cima da cama? Qual as dicas, assim? Hoje dizer que uma pessoa não sabe o risco que ela está correndo em algumas coisas não é muito difícil, né? Dizer, eu não, sabe, Sabe? né? Então eu tenho um pensamento assim, se tu não sabe fazer, procura alguém que sabe. Procura aprender para depois fazer. Aconteceu um acidente, não sabe qual atitude tomar, liga para os bombeiros, liga para uma pessoa que entenda, né? Se for com eletricidade, uma das coisas básicas é desligar a chave geral e esperar alguém que chegue e ligar para os Exato. bombeiros, liga para a polícia, liga para alguma coisa, mas não queiram fazer nada por conta Sim. própria. Não. Há um mês passado, eu acho que eu estava nas escolas no Leão, dando treinamento para as crianças. E a maior reincidência que tem ali é o tal do carregador do celular. Eu pergunto para eles, vocês não mintam para mim. Vocês dormem com o celular embaixo do travesseiro carregando? Do Assim. lado, né? Tinha a maioria. Sempre. Né? Isso é Sabe o risco que é isso? uma desorientação né? muito grande que Com existe. certeza. Né? O risco que é um celular carregando embaixo do travesseiro. Né? Ele pode Principalmente pegar quando fogo, o tempo né? tá ruim também, Sim, né? Principalmente.
Principalmente. As crianças assim, ai, tia, mas não. Não, vocês agora, a partir de agora, vocês vão dormir com o telefone aonde? Vão botar carregar aonde? Ai, não vou mais botar embaixo do Não, travesseiro. é coisa mais Não. simples, até para os pais que estão ouvindo, né? A criança, talvez a criança não esteja ouvindo, ou não sabe nem muitas vezes que nós estamos falando aqui. Sim. Mas o pai sabe muito bem como, ao menos deve saber, né? A questão rede social do filho, alguma coisa assim. O telefone vai carregar. Carrega, tá 100%, não tá, espera carregar, tira, desliga, tá aqui. Vai. Se tu terminar a tua bateria, só amanhã de manhã vai carregar. Sim. Entendeu? Para poder evitar um acidente. Eu acho que tem que ter uma vigilância nesse sentido. Tem que ter, principalmente com criança. Ah, sim. A Lindsay fez eu me desconcentrar aqui. Só uma coisa que eu tenho eu ia falar e ia passando. Acidentes, né? Tu falaste, né? Uhum. Que acontece muito quando pega fogo numa banha em casa, né? Ah, sim. Primeira coisa que as pessoas fazem é jogar água, gente, né? Não abafa, né? Faz alguma coisa, né? Procura desligar, né? Sim. Né? Claro que não dá para levar de barbada, mas é muito difícil, tipo um bujão de gás explodir na hora, é muito difícil. Pode acontecer, não dá para dizer que não, mas é muito difícil. Depende do vazamento que ele tem. Seja Claro, um- mas aí é diferente, aí é Sim. pelo vazamento, né? Mas se ele, quando pegou fogo, vai lá e desliga, não tem problema nenhum. E sai de perto e chama alguém para ajudar a resolver a situação. Mas nunca com água, principalmente quando é banha. Não se faz isso, porque ela larga aquele vapor, né? Sim. Quando tu joga água ali, o que é isso, vira essa peça aqui. Sim. Então, é esse o cuidado que tem que ter. É. Né? Eu dou um exemplo bem claro. Nós estávamos indo viajar, eu e a Marta. Acho que a Lindsay não estava em casa, acho que não estava trabalhando, não sei. O meu vizinho ali do lado, Ah, sim. ele foram pro fundo do pátio lá e caiu uma brasa no tapete do lado do fogão. E pegou fogo. E foi pegando fogo, só que o fogo estava pequenininho. E ele veio de lá e viu aquele foguinho pequeno perto do fogão, abriu a porta. Ai, Quando ele abriu a porta, o fogo tomou conta. Por quê? O Porque oxigênio vai entrou criando todo aquele lá dentro. vapor, só não aumentou porque não oxigena, né? Quando ele oxigenou, aconteceu. Aí me ligaram, eu estava voltando, mas aí vocês ligaram que já tinham resolvido o problema, que era do lado da minha casa. Sim. Eu ia voltar. Mas aí depois eu conversando com ele disse, não, eu abri porque estava pequenininho o fogo. Tava Aí, pequenininho, o porque não tinha ficou oxigênio, né? Então, cuidado, gente. Não, na dúvida, não façam. Procurem uma orientação de quem sabe, ou ligue para alguém. Tá acontecendo isso aqui, o que eu faço? Nada, espera não chegar aí. Ele vai chegar. Sentir o cheiro de gás, não liga Liga interruptor luz, de nada, luz, né? nada, Nada. não mexe em eletricidade. Perigoso até tirar uma blusa, né? Sim. Por causa da energia do corpo. É muito raro acontecer, Faísca, mas tirar acontece, a roupa né? de lança. É muito faísca. perigoso. Então tem que ter cuidado, cuidado, né? Já diz o nome. Cuidado. Se caminhando pro final agora, que a gente já tá 1 hora conversando. Não parece, nós já estamos 1 hora batendo papo. Por isso que eu adoro papo de sábado, né? Que a gente pensou nisso mesmo, de passar o nosso finalzinho de sábado, finalzinho de semana, depois de toda a semana puxada, ter esse momento assim, de ir trocando papo e podendo conversar, que assim passa rápido. Uma pergunta agora pessoal de novo. O que passa na cabeça de vocês quando toca o telefone, né? No caso da Cris, a Cris tem o primeiro contato, né? Com a ocorrência, e você já a Cris ligando. O que passa na cabeça de vocês quando toca o telefone e anuncia, é uma ocorrência? O que passa, assim? Qual é o primeiro pensamento que vem? De um acidente, se meus filhos não estão em casa, então o coração parece que sai pela boca. né? Pior que é. A primeira coisa que eu penso, né? É a Sim, primeira coisa que eu primeira. penso, né? Meus filhos estão viajando, eu não estou em casa, a gente já se apavora, né? Porque a gente se preocupa, né? Mas quando a Cris liga... Se incêndio, alguma coisa assim. a gente já sabe, né? Ela não liga principalmente de madrugada, né? Eu vou ligar só para ver se o Duarte não sonhou ou tá acordado. Não. né? Vai ligar ou porque houve um acidente, ou porque está acontecendo alguma coisa, ou um incêndio. Alguma coisa está acontecendo que precisa o apoio dos bombeiros. Porque a gente, assim, pensa, já viu tu chegar lá na hora de um acidente, deparar com um filho, um E irmão, acontece uma muito, coisa né? assim. Muitas vezes as pessoas chegarem e se deparar num acidente. Um pai né? já atendeu um bombeiro, né? Sim. O acidente era o se filho. deparar era o ali filho. com as pessoas da família ou alguém muito conhecido. Sim. Mas é que eu digo, né? É da vida e por isso que a gente sempre diz, né? Cuidem-se, né? Preservem a vida. Né?
Bem mais importante. Muitas vezes, quando eu recebo o chamado ali que as pessoas, um acidente, carro, caminhão, o carro moto, eu saio pensando o melhor. O pior, a gente já sai pensando o pior. Sim. Pra te chegar lá e não ser tanto, né? Às É, vezes a gente tu imagina, né? A gente chegou numa vez, foi, não lembro aonde, foi na chegada do Rato ali na subida, antes de descer a Raposa, um acidente que deu ali. Com caminhão? Foi um caminhão e quando a gente olhou a cena, a gente se apavorou, né? Sim. Não deu, ninguém teve nenhum arranhão, né? Não. Mas quando a gente olhou a cena, assim, E aquela até o motor do carro voou Sim, fora. Eu já tive a oportunidade de dar um susto na crise de madrugada, né? Então, ela já me xingou porque ela falou que ficou apavorada. Ainda bem que eles estão cortando isso aqui, né? Tô cortando os eucaliptos tudo. Ai, que horror, que passamento. Ai. Eu e a Marta temos muita história pra contar. O eucalipto que leva, o eucalipto, né? Eucalipto. O eucalipto que leva a culpa, mas a lua cheia que fica no céu. Arrancou pela raiz, né? Arrancou pela raiz. Gente, vamos agora fazer uma pergunta que a gente precisa pensar em futuro, né? Quais são os sonhos, né? Os planos e os sonhos que se tem por futuro do CBV? Qual o sonho que a gente pode dizer assim, ó, vamos lutar para tornar realidade? Claro que a gente luta para vários sonhos se tornar realidades, né? Sim. Mas um sonho que a gente precisa pensar assim, o primeiro já foi, que era ter um caminhão maior, né? Obviamente que foi muito corrido, né? A Cris passou noite sem dormir, a Cris passou muita noite conversando, mas um sonho que tu pensa assim que a gente precisa ter num futuro não tão distante, futuro breve. O meu pensamento, assim, é da sede, né? De a gente ter a sede própria, pra gente poder ter mais gente pra poder trabalhar, pra poder ajudar, né? Pra mais gente pra plantão ali, a gente poder marcar plantão na sede, né? Eu acho que num primeiro momento agora é a sede, né? Para que a gente tenha um espaço que a gente possa chamar de nosso, Sim. né? Para que a gente seja o autossuficiente no atendimento, né? Porque autossuficiente pleno é muito difícil, porque sempre a gente vai precisar de um apoio, de uma mão de um, de uma mão de outro, né? Principalmente da prefeitura, né? Porque as prefeituras não nos abraçar e não nos ajudar, as coisas ficam bem mais difíceis, né? E para que a gente também tenha uma autonomia de gente, né? Suficiente para que a gente possa, assim, ó, fazer uma escala, né? E ter, olha, tal dia nós temos 5, tal dia nós temos pouca gente, mas temos 3, né? Mas poder de fato ter uma organização, né? do voluntariado. Sim, né? Exatamente, para poder organizar uma escala e que a pessoa que quando quiser fazer parte do voluntariado, que ela seja uma pessoa que ela não precisa abrir mão da vida dela, ela nem deve, mas ela tem que abrir mão de algum tempo, né? E se colocar à disposição para doar o que ela tem de melhor, que é a parte humana dela, né, para socorrer, ajudar outras pessoas, né, que estão do outro lado precisando. Esse é o maior ensinamento que o voluntariado te dá, é tu conseguir resolver, se não 100%, mas grande parte de uma situação das pessoas que muitas vezes eu sempre digo, né, desde que eu trabalhava. Tocou o telefone, vamos lá, porque não sei o que, às vezes é a única alternativa que aquela pessoa está tendo naquela hora, que é ligar para um 190, que é ligar para um 193, que é para ligar para a Polícia Civil, que é para ligar para PRF, não interessa, né? Quem está do outro lado tem que ter essa noção, que muitas vezes, claro, a gente tomou trote já, isso faz parte daquelas pessoas que não tem um pouco de noção do que é um trabalho sério, e muitas vezes coloca a gente em um outro patamar lá de atendimento que não tem nada a ver com aquilo, né? Mas a pessoa que está do outro lado, às vezes, independente de qualquer coisa, ela assim que tu chega no local, a pessoa se renova um pouco, porque ela sabe que ali está alguém que vai ajudar ela de alguma forma. Sim. Então, isso é importantíssimo para quem está do lado de lá e muito satisfatório para quem está do lado de cá. Com certeza. E para se encaminhar para o final, assim, para finalizar, qual o recado vocês deixariam para Butiá e região, né? Porque a gente sabe que o CBV é Butiá e Leão, mas
Já atenderam. toda a região. É que nem os outros, né? Se precisarem de apoio, eles vêm e a gente está à disposição sempre para apoiar todo mundo, né? Então, a Cris e a Martinha já foram buscar a gente em Porto Alegre na época das Sim. enchentes, né? De apoio. Então, qual o recado que vocês deixariam, assim? Qual a marca que vocês deixariam do CBV? Que as pessoas, que se não querem ajudar diretamente e se sabem de alguém que possa ajudar e que queira ajudar, para que a gente tenha uma autonomia, para que a gente seja autossuficiente para atender as pessoas, né? Não sendo repetitivo, mas é isso. A gente não pode fugir